Pensa na seguinte situação, o iPhone reinicia do nada. Aí, 3 minutos depois, cravado, ele reinicia de novo. E de novo, pois é, isso não é um defeito qualquer, é um quebra-cabeça de engenharia com um cronômetro secreto. Hoje, a gente vai desvendar esse mistério dos 3 minutos. O número que importa aqui é este, 180. Não é um número aproximado, viu? É um comando preciso, deliberado. E é a chave para a gente resolver todo esse enigma. Isso mesmo, 180 segundos. É uma contagem regressiva que, quando zera, força o iPhone a se desligar e ligar de novo. Mas a grande pergunta é, por quê? O que faz um aparelho tão avançado entrar nesse loop com essa precisão de relógio suíço? Para descobrir, a gente vai ter que mergulhar nos bastidores do sistema. Ok, vamos começar essa investigação. E o primeiro passo para entender o mistério dos 180 segundos é aprender a falar a língua do próprio sistema quando ele entra em crise. Para a gente entender o que está rolando, a gente precisa conhecer esse termo aqui, kernel panic. Isso não é um bug, não é uma falha aleatória, é uma ação de propósito, uma medida de emergência que o cérebro do sistema operacional toma quando uma coisa muito, mas muito errada acontece. Certo, o sistema está em pânico. Mas por quê? Bom, como qualquer bom detetive, a gente precisa de provas. E a boa notícia é que o iPhone deixa pistas. Tá na hora de abrir a caixa preta digital dele. A prova do crime está escondida no Panic Log, o registro de pânico. Pensa nele como a caixa preta de um avião. Ele grava absolutamente tudo sobre o estado do sistema segundos antes da queda, ou seja, antes de reiniciar. E o mais fascinante é que esses registros não são nenhum segredo. Eles ficam lá nos ajustes do aparelho, na parte de análise de dados. Qualquer pessoa pode achar os arquivos que começam com um Panic Full. É tipo o diário secreto do iPhone. Só que é aqui que o mistério fica mais profundo. Ler esses registros hoje em dia não é tão simples. A Apple mudou a linguagem e o trabalho de investigação ficou bem mais difícil. E aqui que a coisa complica. Dá uma olhada nessa tabela. Nos iPhones mais antigos, os erros eram claros, fáceis de ler. Por exemplo, MICPS1 significava um problema na porta de carregamento. Simples, né? Agora, olha a coluna dos iPhones mais novos. O mesmo problema virou 0x800. É um código hexadecimal, uma língua completamente diferente que transformou o diagnóstico numa missão de decodificação. E não é só a linguagem que mudou. O sistema agora agrupa os problemas. Em vez de te dar uma lista de erros, ele meio que soma tudo num código só, transformando a vida do técnico num verdadeiro quebra-cabeça. Olha só esse exemplo prático. Uma falha na porta de carregamento gera o código 0x800. Uma falha no sensor de proximidade, 0x1000. O sistema não mostra os dois separados. Não, ele soma os dois e mostra um código único, 0x1800. Agora, o técnico que se vire para decompor esse número e entender o que está acontecendo de verdade. Ok, a gente decifrou o código, mas ainda não sabemos quem aperta o botão do cronômetro de 180 segundos. Chegou a hora de conhecer o cão de guarda do sistema. A resposta, surpreendentemente, está escrita com todas as letras no próprio registro de pânico. Essa frase aqui é a nossa arma do crime. Ela diz, basicamente, que o Watchdog, o tal cão de guarda, deu um tempo limite porque não teve resposta do Thermal Monitor por 180 segundos. Bingo! Mas o que diabos é o monitor térmico? Pensa nele como o sistema nervoso do celular, que cuida da temperatura. É um programinha que fica rodando o tempo todo, perguntando para dezenas de sensores espalhados pelo aparelho. E aí, qual a temperatura? Tá tudo bem por aí? Então, juntando todas as peças, o que acontece é o seguinte. Primeiro, o monitor térmico vai checar os sensores. Aí, um sensor importante não responde. É nesse momento que o cão de guarda entra em cena e começa a contar 180 segundos. Se esse tempo passar e nada acontecer, o sistema assume o pior, ele perdeu o controle da temperatura do aparelho. E para evitar um desastre, ele toma a decisão final, kernel panic, reinicia tudo. E é aqui que a gente chega na grande virada dessa história. Aquilo que parecia ser um defeito super irritante é, na verdade, algo totalmente de propósito. Então, o ponto central é esse. A reinicialização não é o problema, é a solução. É um protocolo de segurança extremo projetado para impedir que o celular com toda a energia que tem ali dentro vire um tipo de reator em miniatura fora de controle. E essa lógica de segurança vai muito além. Existem outros códigos de pânico que são ainda mais graves. Apple Hot significa um curto-circuito seríssimo. Já o SEP Panic indica uma falha no chip de segurança que causa a perda total dos dados. Tudo para garantir que ninguém nunca acesse aquelas informações.
Entender toda essa engenharia por trás do sistema nos joga direto num debate muito maior e super atual no mundo da tecnologia. E aqui a gente tem duas visões, e as duas fazem sentido. De um lado, consumidores e técnicos independentes enxergam isso como uma barreira de engenharia. Eles argumentam que um sensor que custa centavos não deveria inutilizar um aparelho caríssimo, te forçando a usar só o reparo oficial. Do outro lado, os engenheiros defendem que isso é um padrão de segurança absoluto. Com a potência que os aparelhos têm hoje, ignorar a falha de um único sensor seria um risco inaceitável, de verdade. E essa briga entre a possibilidade de consertar e a necessidade de segurança total nos leva a uma questão bem provocativa sobre o futuro dos nossos aparelhos. Conforme a tecnologia avança, será que a gente vai chegar num ponto em que, para garantir a segurança máxima, nossos aparelhos vão se tornar caixas pretas completamente lacradas, impossíveis de consertar fora da fábrica? Isso tudo nos deixa com uma reflexão final. Onde é que a gente desenha essa linha? Onde termina o direito de consertar algo que é nosso e onde começa a necessidade de uma segurança que para o fabricante simplesmente não dá para negociar?